Alô, galera! Professor Marcos André de volta, trabalhando ciclos biogeoquímicos aqui no canal Bio Online. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio. Mas antes de nós começarmos sobre a aula, peço encarecidamente para vocês me seguirem nas redes sociais, como o Instagram, @professor.marcosandrebio. Inscrevam-se no canal no YouTube, dê aquele like bacana, dê aquele like amigo, para que a gente possa continuar a produzir conteúdos para te ajudar a fazer uma excelente prova, tanto de vestibular como na sua escola. Tudo bem? Então, vamos para a aula de ciclos biogeoquímicos, mais precisamente ciclo do nitrogênio. Galerinha, o nitrogênio é o gás encontrado em maior proporção dentre os gases da atmosfera. Cerca de 78% da atmosfera é constituída de nitrogênio molecular. O mais interessante é que se eu observar a quantidade de nitrogênio molecular na atmosfera, em torno de 78%, e se eu quantificar a quantidade de gás exalado na minha expiração, é 78% também. De tal maneira que fica evidente que nós não somos capazes de utilizar o nitrogênio na sua forma molecular. Nós somos incapazes de pegar esse gás, assimilar e utilizá-lo nas nossas vias metabólicas. Mas o elemento químico nitrogênio é indispensável. Ele é fundamental porque ele entra na composição da proteína, entra na composição dos nucleotídeos, entra na composição dos ácidos nucleicos, dos aminoácidos, do ATP, das moléculas, das nossas moedas energéticas. Então, sem nitrogênio, provavelmente a vida seria muito diferente da forma como nós encontramos hoje. Então, ele é indispensável. Turma, a retirada do nitrogênio da atmosfera é feita por um processo chamado fixação. Existe um processo de fixação bem interessante, que são as descargas elétricas. Essas descargas elétricas, esses raios, acabam fixando uma pequena quantidade de nitrogênio. Só que a principal fixação não é por meio dessas descargas elétricas. A principal fixação acontece por meio das bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias, elas podem viver livres no solo ou, as mais importantes para a nossa prova, elas vivem associadas às raízes das leguminosas, formando uma relação denominada de bacteriorrhiza. Então, a bacteriorrhiza é uma associação mutualística estabelecida entre as leguminosas e as bactérias fixadoras de nitrogênio. Aí anota a dica. Por isso que é importante nós falarmos que a leguminosa é uma planta indicadora de nitrogênio. Quanto mais leguminosa um ambiente tiver, mais nitrogênio aquele solo também apresentará. Não é à toa que essa política ela é bem interessante para você aumentar a fertilidade do solo sem utilizar os fertilizantes artificiais. A utilização excessiva de fertilizantes ela é prejudicial ao ambiente. Então, ao invés de eu utilizar massivamente esses fertilizantes, eu posso utilizar as leguminosas, porque elas vão fixar o nitrogênio, elas não, mas as bactérias que vivem associadas a elas fixarão o nitrogênio atmosférico e desse processo de fixação forma a amônia. A amônia, pela nitrosação, feita pelas bactérias nitrosas, forma o nitrito. O nitrito, por sua vez, pela nitratação, realizado pelas bactérias nítricas, forma o nitrato. A amônia e o nitrato são as principais formas de assimilação dos vegetais. Então, os vegetais vão absorver nitrogênio na forma de amônia e absorver nitrogênio na forma de nitrato, utilizando esses compostos inorgânicos como fonte de nitrogênio para que eles possam produzir as suas moléculas nitrogenadas. Nós, animais, vamos obter o nosso nitrogênio por meio da cadeia alimentar, ou seja, nitrogênio incorporado à matéria orgânica. Por meio da excreção e da decomposição, há a formação também de amônia. Turma, acompanha. Para fechar o ciclo, eu preciso devolver o nitrogênio para a atmosfera. E essa devolução do nitrogênio atmosférico vai ficar a cargo de um processo chamado de desnitrificação, realizado por um grupo de bactérias anaeróbicas, ou seja, que realiza esse processo na ausência de gás oxigênio, chamadas de bactérias desnitrificantes. Então, a retirada do nitrogênio da atmosfera é a fixação. A devolução do nitrogênio para a atmosfera é a desnitrificação. A forma como nós animais vamos obter o nitrogênio é por meio da cadeia alimentar. E os vegetais irão absorvê-lo na forma principalmente de amônia e nitrato do solo. Tudo bem? Então o ciclo do nitrogênio aí tem essas etapas que são um pouquinho mais delicadas, né? Agora guarda a informação. A amônia, pela nitrificação, ela pode ser convertida diretamente em nitrato. Mas o que seria a nitrificação? É fácil. A nitrificação é a nitrosação mais a nitratação. A nitrificação é a nitrosação mais
a nitratação. Então as bactérias nitrificantes nada mais são do que as bactérias nitrosas e nítricas. Nitrosas como a nitrosomonas e nítricas como as do gênero Nitrobacter. Ei, não paramos aí não, vem comigo, olha só. Turma, a amônia é convertida em nitrito, que é convertido em nitrato, correto? A conversão da amônia em nitrito é um processo de oxidação. De nitrito para nitrato também há uma oxidação. E essa oxidação gera energia. A energia gerada pela oxidação dessas substâncias inorgânicas, essas bactérias utilizam para pegar o gás carbônico e produzir matéria orgânica. Ou seja, tanto as bactérias nitrosas como as bactérias nítricas, ou de uma forma geral as bactérias nitrificantes, elas produzem o seu próprio alimento e por produzirem o seu próprio alimento, elas são autotróficas. Porém, a energia que elas utilizam é obtida pela oxidação de compostos inorgânicos e, portanto, essas bactérias fazem a quimiossíntese. Galerinha, fiquem muito atento. Se eu tenho, por exemplo, uma área desmatada e eu quero recuperar essa área onde há um empobrecimento do solo, o que eu tenho que plantar? Leguminosa. Leguminosa. Por que leguminosa? Ao plantar... Por que leguminosa? Porque ao plantar leguminosa, nas raízes dela, eu tenho as bactérias do gênero Rhizóbio. E essas bactérias vão fixar o nitrogênio, aumentando a fertilidade do solo. Se de repente eu pego um pedaço de comida e jogo no gramado, esteticamente não é agradável, há de convir comigo, mas biologicamente não há problema. Porque ao jogar sobre aquele gramado, o que essa matéria orgânica vai sofrer? A decomposição. Ao sofrer decomposição, forma amônia. A amônia forma nitrato. Então deixa o solo cada vez mais fértil. Cuidado com isso. Há um único animal que é capaz de fixar esse nitrogênio atmosférico, né, que é um molusco, que nós chamamos de turu. Ele tem ali, no interior do seu trato digestório, bactérias fixadoras de nitrogênio. Toma muito cuidado também com as cianobactérias filamentosas, porque elas apresentam o heterocisto. Então essas cianobactérias filamentosas, além de serem capazes de fotossintetizar, são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico. Não é à toa que elas são interessantíssimas em processos de colonização de áreas novas, de áreas inóspitas, em um processo chamado de sucessão ecológica. Tudo bem? Tranquilo? E aí, anotou as dicas do ciclo do nitrogênio? Por favor, pessoal, sigam-me nas minhas redes sociais e, acima de tudo, inscrevam-se no canal BioOnline e fiquem atentos para as notificações das próximas videoaulas. Até a próxima, pessoal!